Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um item da Jada Toys para a linha Street Fighter 2 Ultra The Final Challenge e dessa vez é a Chun-Li. Item da primeira wave, né? Tô trazendo aqui devagarzinho, né? Comecei agora a fazer os reviews dos Street Fighter, já tenho aqui review do Ryu, do Ken e também do Evil Ryu. Tá? É uma promessa para vocês que eu vou trazer toda a linha para cá, inclusive os exclusivos de evento, assim como Evil Ryu. Então, se você gosta da linha aí, já se inscreve no canal, beleza? Bom, Chun-Li, vemos aqui a caixa extraordinária, né, que é estilo fliperama. Olha que sensacional, cara. Aqui escrito Street Fighter 2 Ultra, The Final Challenge, Chun-Li, a arte dela aqui do jogo, tá? A caixa vazada que já dá para ver a figure aqui. Né, desse lado aqui, o estilo do fliperama, né? Aquelas imagens do fliperama e algumas informações delas aqui em algumas línguas, né? Olha que curioso, né? Isso aqui é da primeira wave, tá? Porém, eu expliquei para vocês em outros reviews, mas vale a explicação aqui de novo, porque a Chun-Li é da primeira wave, né? Essa daqui, quem já viu, ou já comprou, já viu que tá, aqui atrás está diferente, né? Porque provavelmente, né, quase certeza que isso aqui é do segundo lote. Porque o primeiro lote, a Chunin vinha assim, né? Esse aqui é o do Ryu, também da primeira wave, tá? E aí vinha assim, beleza? Era para ter a Chunin aqui com os dois da primeira wave, né? Que é o Ryu e o Fei Long. Porém, como eu expliquei para vocês, tá? Em outro review, a Jada Toy desistiu de fazer o lançamento em waves porque ficou complicado para eles, né? Fazer um lançamento triplo, por exemplo. Então, a partir da segunda wave, né, que é o Ken, Dalsin e Bison, eles pararam de fazer esse lançamento triplo, né? Até por isso que o Ken saiu primeiro que o Bison e o Dalsin, né? Então, aqui os restocks, né? O segundo lote já tá vindo só com personagem aqui, né? Igual todos os itens da segunda wave, que seria a segunda wave, né? Agora só os personagens aqui e não mais os três aqui, né? Uma curiosidade, aqui ó, o outro lado da caixa, né? Falar uma curiosidade para vocês aqui enquanto eu faço um unboxing, né? A Chun-Li da primeira wave, tá? Ela é a mais cara de ser produzida, porque ela tem mais pinturas finas, né? Tem mais acessórios, né? Mais quantidade de roupa. Então, da primeira wave, ela foi a mais cara para ser feita. Como a Jada Toys lida com isso para não deixar o item mais caro, tá? Olha aí como é que é o blister, né? Por exemplo, na primeira wave, o Fei Long é o mais barato para ser produzido, né? Porque ele tá sem camisa, tem uma calça só, né? Então ele é mais barato para ser feito. E aí a Jada Toys o que faz? Ganha um pouquinho mais no Fei Long e ganha um lucro menor na Chun-Li, para deixar eles tudo no mesmo padrão de preço e não aumentar o preço, por exemplo, da Chun-Li, ficar muito cara, né? Então isso é uma alternativa interessante para não ficar um item mais caro que o outro, né? Pô, cheio de lacre aqui, cara. E vamos ver aqui. Olha isso, galera. Tem também aqui o cenário, né? Olha o cenário da Chun-Li, cara. Que sensacional esses background aqui. Que lindo, mano. E olha aí o blister dela. Cara, é fact, mano. Isso aqui é sensacional que a Jada Toys tá fazendo, né? Ele diminui um pouquinho os extras, né? Por exemplo, tem uma mãozinha extra só e uma head sculpt extra só, mas inclui o effect. E é incrível que eles estão entregando aqui com preço, né, galera? Isso aqui tá. O preço dessa linha aqui realmente está sensacional. Deixa eu tirar do blister aqui para a gente ver melhor esses itens. E tá aí, galera, tudo que acompanha a figure. Vamos começar aqui com o effect, tá? Que realmente todos eles estão com uma qualidade impressionante, tá? Os effects aqui do chute dela, né? Sensacional. É um emborrachado, tá? Transparente com uma qualidade excelente. Eu já vou encaixar na perna dela pra gente ver como é que fica, tá? Óbvio aqui a base, né? Pra você colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí foi.
né? Para ficar aqui na altura do pé dela, só mexer aqui, tá? Vamos ver, já já a gente vai testar isso daqui. Mãozinhas abertas, né? Fechados aqui para, né, para pose de luta. Aí, ó. Sensacional. A Head Sculpt extra dela. Olha, essa aqui gritando ficou sensacional, hein? Eu gostei mais. Essa aqui ficou muito boa. Realmente espetacular. A Jada Toys não está sendo conhecida como a fazer as melhores Head Sculpt, né? Mas é satisfatório, lembrando pelo preço que eles lançam, né? Isso aqui é realmente o preço muito acessível. Normalmente essas figuras aí são lançadas um pouco mais de US$ 35, né? De 35 a US$ 40. Então, realmente são preços sensacionais para a qualidade da figura no geral, né? Mas aqui em mãos, cara, eu até gostei mais do que eu achava que eu ia gostar, né? Aqui em mãos está sensacional. A gente vê aqui realmente tem mais qualidade aqui na pintura, tá? Essas pinturas finas que eu falei, né? Desses trajes aqui, sensacional, cara. Ao pegar a figura, tu vê uma qualidade muito boa, né? Que ela não é tão leve, é um material bem legal mesmo. A Red Sculpt até que, né, que na pintura tá boa. Essas faixinhas aqui, esses paninhos aqui emborrachado, tá? A pintura do rosto tá muito bom. Olha aí. O que vocês acharam? Tá, no geral, a pintura tá muito boa, cara. E aí vamos ver as articulações, né? Cara, lindona, né? Lindona. Vamos ver as articulações aqui. Aqui no ombro, ela só levanta, tá? Ela não tem borboleta. Acho que deve ser por conta desse babadozinho aqui que tem na roupa, né? E aí eles não conseguiram fazer um esquema para que colocasse a borboleta, tá? Mas o bíceps aqui, deixa eu ver. O bíceps gira? Gira. Gira? Ah, gira aqui embaixo. Gira aqui embaixo. O ombro gira aqui no 360, né? Tem articulação dupla no cotovelo e o ball joint no pulso. Na cabeça aqui ela tem dois pontos, um no pescoço e um na cabeça, então é excelente, tá? Isso aqui não vai atrapalhar. No tronco é excelente. Olha isso. Tu é doido, bicho, aqui. Uma das melhores. Olha isso. Excelente mesmo. Tá? Aí aqui na coxa aqui, ó, vou mostrar pra você. Ó, tem essa levanta tudo para trás, vai bastante. Rapaz. Eita! Cara, excelente a movimentação da perna, hein? Excelente. Aí gira aqui a coxa. Articulação dupla no joelho. Gira aqui embaixo na bota e o ball joint aqui no pé. Olha, eu achei a articulação quase perfeita, né? Só o ombro que é mais travadinho porque não tem a borboleta, né? Não dá para colocar para trás. Eu acho que isso não vai atrapalhar muito, né? Mas tem esse ponto aí, não é 100%, né? Tem esse recorte aqui que a galera não gosta muito, tá? Mas, né? Pelo menos pela movimentação, a perna tá muito boa. Aqui, ó. Abre bastante. Nossa! Cara, perfeito para fazer o ataque dela, né? Sensacional a movimentação aqui do tronco, das pernas, excelente. Vamos fazer o teste aqui, né? Já já eu faço uma pose melhor no take de pose, tá? Vamos só exemplificar aqui como é que é. Ó, nossa, sensacional, olha isso. É fácil demais, pô. Só colocar aqui, normalmente no meio mesmo, né? Sensacional. Vou fazer melhor isso no take de pose, tá? Vamos ver se a troca de cabeça aqui tá boa. Eu gostei mais dessa cabeça aqui gritando. E é bom para colocar com effect, né? Foi? Foi. Ah, essa aqui ficou sensacional, pô. Gostei mais dessa. E a troca de mão tá fácil também? Aí, ó. Fácil demais. Tranquilo. Pô, tecnicamente perfeito essa Chulin, cara. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o take de pose agora.
com ela, tá? Depois no final do vídeo, aí nas considerações finais, vou colocar com os demais já lançados que eu tenho aqui, né? E vou fazer uma comparação de escala também, tá bom? Então, vamos lá. E tá aí, galera, vamos para a comparação aqui de escala, tá? A linha Street Fighter da Jada Toys está na escala 1:12, a mesma escala aí, por exemplo, da SH Figuart, tá? A gente tem, óbvio, diferença de tamanho por conta da própria altura do personagem. A Chun-Li ali está com aproximadamente 14 centímetros e meio, então ela é menor que o Ryu, né, pelo fato do tamanho do personagem mesmo ser menor, né, um personagem feminino. Então você vê aí que ela casa, por exemplo, com a coleção da SH Figuart, né, de Street Fighter. Tem a Chun-Li da SH Figuart, mas, por exemplo, é o dobro do valor disso aqui, né? Então, mas se você quiser mesclar, tá, Street Fighter já da TOS com SH Figuart, saiba que é possível, beleza? Agora vamos focar aqui na Chun-Li. E tá aí, galera. Eu deixei ali os itens que eu já tenho na coleção, né, que é o Evil Ryu, o Ryu e o Ken. Tá? Nos próximos reviews já não vou conseguir colocar os cenários todos aqui, né? Por exemplo, nem consegui colocar o cenário do Evil Ryu. O cenário do Evil Ryu é gigantesco, né? Cara, a coleção tá ficando sensacional. E lembrando que nenhuma empresa até hoje terminou, né, todos os personagens do Ultra, por exemplo. E parece que a gente vai ter essa coleção finalmente completa, né, pela Jada Toys, tá? Bom, vamos lá, galera. A articulação da Chun-Li é praticamente perfeita, eu acho que faltou somente ali a borboleta no ombro, tá? Mas as poses que eu fiz ali, eu nem senti falta, tá? A pintura tá excelente, a quantidade de extras eu acho que é satisfatório, né? Lembrando que quanto mais extras, mais caro fica, né? Então, por exemplo, o rostinho dela feliz, ou a mãozinha dela de vitória, ou, por exemplo, o effect do Kikuken, né? Que é o Hadoukenzinho da Chun-Li. Se colocassem isso, é óbvio que iria encarecer muito a figure, né? Mas, por exemplo, a Jada Toys está fazendo os itens exclusivos de evento aí e já apareceu, né, esse protótipo aqui que é da Chun-Li rosa, né, por exemplo. Aí vem Cookie Cooken, a mãozinha de vitória, a expressãozinha dela feliz. Então, cara, quem quiser, né, esses itens a mais, né, quiser pagar, quem tiver grana, quiser pagar mais, né, apela para esses itens aí de evento, tá? Porque a proposta das Jada Toys aqui é sempre ter um custo-benefício muito alto, né? O custo realmente baixo. Então, para manter isso, tem que vir poucos extras. Mas eu já falei aqui, a Jada Toys está fazendo milagre com o que ela já está entregando aqui. Olha esse effect, pô. É lindo demais. A pintura do item está excelente, né? As Red Sculpt, a Jada Toys não entrega as melhores Red Sculpt de Street Fighter já feitas, mas são satisfatórias pelo preço. Beleza? Eu gostei mais da expressão de ataque, tá? Cara, é um custo-benefício sensacional. Para mim, que não tenho condições financeiras de ter os SH Figuart ou o Storm Collectibles, tá servindo como uma luva porque eu tô gostando muito da qualidade que está sendo entregada aqui. Posso afirmar para vocês que, cara, comprando esses itens aqui, vocês não vão sentir falta de nada em quesito qualidade, tá?
Bom, vou dar uma nota 9.9 aí, tá? Não é uma figura perfeita. Eu acho que a articulação do ombro e uma face neutra um pouco mais bonita, acho que não deixou eu dar 10, tá? Fora isso, é uma figura excelente pro preço, né? Espetacular pro preço, na verdade, e vai agradar muito a você, tá? Eu já tô aqui com o Fei Long para fazer review também, tá? Opa, aí, ó, ele aí. Vai ter review breve aqui no canal, pode ter certeza, tá? E todos os itens da Toys vai ter review aqui, inclusive os itens de evento, tá? Renan, onde consegue? Vou deixar o link da melhor loja que tem para vender esses itens aqui, tá? O link tá na descrição. No momento tá sem o Dalsim e o Bison, mas vai ter restock esse mês, tá? Agora a Chun-Li, o Ken, o Ryu, o Evil Ryu, o Fei Long, tem tudo lá, tá? Itens tudo abaixo de $50, então é só clicar no item e comprar, tá? Lá tem o Evil Ryu, que é acima de $50, mas eles oferecem o suporte para o Brasil, né, para vender itens acima de $50. Então, caso você queira o Evil Ryu, chama eles lá no chat e fala, ó, como é que eu posso fazer para comprar esse item aqui? Eles vão te auxiliar lá, tá? Mas a Chun-Li não, a Chun-Li tá baratinha, é só clicar e comprar, tá? E a loja, pô, envia tudo direitinho, tá? É a mesma loja que eu comprei todos esses itens aqui, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!